Bom dia a todos, que Jesus, nosso divino e amado Mestre, possa nos envolver, para que possamos sair daqui mais confiantes, mais alegres, mas acima de tudo mais conscientes do que nos aguarda, do que a vida espera de nós. São nossos desejos para todos nós. Hoje nós selecionamos para conversarmos um pouquinho sobre uma passagem de Jesus que acreditamos, nós que a estudamos há algum tempo, resume toda a nossa vida, resume a finalidade da encarnação, resume a nossa jornada evolutiva e tudo aquilo que nós temos que estarmos atentos para realizarmos. Hoje nós queremos falar sobre uma passagem que, se nós prestarmos atenção, ela é repetida em vários trechos, em várias situações, em tantas outras ocasiões. Em parábolas, em ensinamentos, em colocações, na vivência mesmo do nosso divino e amado Mestre Jesus. Por isso nós rogamos aos bons espíritos que nos inspirem para que a abordagem que vamos conferir hoje seja aquela mais apropriada a nós que aqui estamos, pois ela pode se desdobrar em tantas outras análises, tantos outros aprofundamentos, corolários sem fim. Nós podemos, analisando esta colocação de uma passagem que Jesus vivenciou, tantas outras situações que seria inesgotável para nós. Nós, ainda mais espíritos imperfeitos que somos, ao nos debruçarmos cada hora com o coração aberto sobre os ensinamentos, nós conseguimos extrair dali novos ensinamentos. Por isso que, se os bons espíritos nos inspirarem, como tem feito a todos nós ao longo da nossa jornada, nós conseguiremos extrair cada qual de nós aquilo que mais nos toca. Refiro-me a uma situação onde Marcos vai nos dizer que eles se dirigiram a Jericó. Ele não diz quem propriamente. Não diz se foi somente Jesus, ou se Jesus acompanhado de seus discípulos, ou mais ainda, Jesus, os discípulos e nós outros. Nós todos que fazemos ou já fizemos parte da multidão, da turba que o acompanhava. Pois ao analisarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, nós constatamos que ele denomina algumas características nossas evolutivas de acordo com determinados padrões. Padrões esses que nós poderíamos dizer assim: primeiro, a multidão. A multidão são todos aqueles que estão encarnados, sem exceção. Todos aqueles que estão no processo da reencarnação em busca do desenvolvimento das virtudes, da conquista da paz. São aqueles que peregrinam pelo carreiro das reencarnações, sucessivas vezes, sempre em busca do autoconhecimento e autoburilamento. Mas também teríamos os discípulos, que já são aqueles membros da multidão que querem algo mais, já têm um pouquinho mais de noção de responsabilidade. Aqueles que já estão um tanto acordados para a realidade da vida, para a realidade do mundo espiritual, acima de tudo, da nossa posição como espíritos imortais que somos, encarnados que estamos, mas que logo deixaremos de estar. Os discípulos que já conhecem os ensinamentos do Mestre e que lutam contra si mesmos para a sua realização. E também os apóstolos, aqueles que já estão preparados, amadurecidos para vivenciarem mais na completude possível os ensinamentos cristãos e que se sacrificam em prol da redenção da humanidade como um todo, mas todos sempre sob a condução e a inspiração de um superior a nós todos, que é Jesus. Poderíamos analisar essa passagem que vamos abordar sob o prisma da escala evolutiva
mas não serei este o verniz que empregarei a esta análise. Mas dizíamos que Mateus retrata que eles se dirigiram a Jericó. Todos. A analisarmos que Jericó tem um papel simbólico. Não é simplesmente uma cidade situada numa região, mas de uma forma figurada representa a reencarnação. Jericó, que era, segundo os historiadores, a segunda maior cidade da Palestina, da Judéia, era, sim, uma cidade um tanto cosmopolita, onde o mercado era bem desenvolvido, os negócios realizados, a nos mostrar que ali a vida pulsava. Ali havia a necessidade de um desenvolvimento no mundo, mas que muitos de nós nos deixamos levar pelos atrativos do mundo. Jericó representava ali uma cidade que era uma verdadeira tentação. Uma tentação, pois enaltecia muito os sentidos do corpo da carne, aos quais estamos vinculados durante a encarnação. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Sentidos que nos tocam de forma mais imediata e que muitas vezes nós nos deixamos levar por eles, no excesso. Deixamos nos conduzir por aquilo que deveríamos conduzir e acabamos muitas vezes nos escravizando a eles. Por exemplo, quando não controlamos a alimentação, logo vem o corpo a nos dizer: você exagerou, vai sentir um pouquinho de dor. Afinal, o olfato ou o paladar se sobrepuseram ao espírito. E ali Jericó representa tudo isto e muito mais, pois Jericó é a cidade dos aromas, a cidade dos sentidos que nos tocam e nos inebriam muitas das vezes o espírito, a questão espiritual. E Jesus e os discípulos estavam lá também a nos mostrarem que mesmo durante a encarnação, há sim aqueles que estão conosco e que são nossos irmãos mais adiantados na jornada evolutiva. Mas a verdade é que Marcos vai nos dizer que eles se retiravam de Jericó. Talvez a reencarnação. Mas, numa forma que nos toca de forma mais direta para a abordagem de hoje, é que eles, ao saírem dali, eles adotam um caminho. Sim, porque sempre que estamos caminhando, nós estamos escolhendo um caminho, uma vereda, uma jornada, alguma coisa que nos leva a um carreiro que nos levará a algum lugar que muitas das vezes nós escolhemos, outras nós nos deixamos levar. Um caminho, pois sempre para um destino há um caminho. E ali eles estavam saindo, quando um mendigo, filho de Timeu, Bartimeu, estava mendigando. Mendigando e percebe um movimento, muitas pessoas passando e que saía da normalidade. Era algo que lhe tocava muito a audição, pois ele era cego. Bartimeu, o cego, que estava jogado, acomodado, assentado à margem do caminho. Ali estava Bartimeu e, tocado pela audição, percebe aquela algazarra, aquela movimentação e pergunta: o que acontece? Que barulho é este? Por que tantas pessoas transitando junto? E lhe respondem: é Jesus, o Nazareno, que passa. Jesus, os discípulos e uma turba de pessoas estavam passando. Quando lhe é anunciado que seria Jesus de Nazaré, logo ele põe a clamar, a rogar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E gritava quando a multidão começa a o repreender, dizendo: cala-te, silencia-te.
você está incomodando. E ele, quanto mais era repreendido, mais clamava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quando Jesus ouve e pergunta: quem roga por mim? Vejam que interessante. Vamos fazer uma pausa, pois aí já daria material suficiente para analisarmos o ano inteiro. A multidão se depara com uma pessoa rogando a Jesus o amparo, a orientação, a cura, se possível, e logo o repreendem. Cala-te. Ou seja, a nos mostrar que sempre que estamos querendo rogar a Jesus o amparo, haverá obstáculos. Haverá pessoas tentando se interpor entre nós e o Cristo para impedir o acesso divino. Quantas vezes nós não encontramos situações das mais diversas que tentam nos impedir de irmos em busca daquilo que pode nos amparar, nos auxiliar. Mas aquele Bartimeu, ele tinha algo específico que ele queria pedir. Afinal de contas, ele que mendigava a todos, para Jesus o seu pedido seria um outro. Ele que era cego, lembremos-nos disso. Quando lhe respondem: é Bartimeu, o mendigo, ele diz: trazei-mo cá, traga-o a mim. Ou seja, há a necessidade, muitas das vezes, de alguém para nos levar até Jesus. Esse é o papel dos discípulos e dos apóstolos. Nos apresentarem o Cristo redivivo, pois nós, de forma infantil, como se fosse possível, tentamos matá-lo. Mas ele exulta em toda a sua beleza. E continua aí, como disse nos nosso querido pai Anésio, a nos acompanhar. E o levaram Bartimeu. Quando Bartimeu se apresenta diante do Cristo, após jogar fora a tua capa de mendigo, ele pergunta, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Uma pergunta feita para aqueles que têm maturidade. Pois analisemos, Bartimeu estava mendigando. Quando ele pedia aos transeuntes, ele rogava e as pessoas lhe davam o que ele pedia, que muitas vezes não é o que ele necessitava. Muitas vezes era aquilo que ele tinha necessidade para a questão material, mas ele queria algo mais. Ele queria algo transcendental. Algo que superava tudo aquilo que o imediatismo pode nos proporcionar. Quando Jesus lhe pergunta: que queres que eu faça? De uma forma madura, ele responde: que eu veja. Que eu veja. Vejam que interessante. Ele podia rogar tantas coisas, riquezas, podia rogar facilidades, podia rogar aquilo que muitas vezes, de uma forma um tanto leviana, infantil, nós rogamos. E ele pede que eu veja. Sim, ele era cego, por óbvio que ele pediria que eu veja, mas não é essa visão que estamos dizendo. Sim, pois cegos há. Há cegos do corpo e há cegos do espírito. Que visão é esta que ele rogava? A continuação da narrativa nos esclarece. Ele, ao ter seus olhos tocados pelos dedos de Jesus e a visão lhe restabelecida, levanta-se, pula de alegria, enaltece o Senhor da vida, Deus nosso Pai, agradece a Jesus e sai dali em diante seguindo os passos do Mestre, dando testemunho da vida, na vida, sobre aquilo que nós devemos, de fato, ter como prioridade. Esta passagem é muito elucidativa, pois imaginemos-nos nós agora,
diante do Cristo, o que lhe pediríamos? Lhe pediríamos a visão, mas a visão para o cego do corpo, que é voltar a ver a matéria, ou a visão espiritual? Ou será que pediríamos, rogaríamos outros pedidos infantis? Pois é natural, diz-nos Batuíra, que nós peçamos, mas deveria ser mais consentâneo com a nossa questão espiritual, que pedíssemos com responsabilidade e conhecimento. Pois nem tudo o que pedimos, de fato, pode nos ser concedido. E por quê? Porque um pai não dá a seus filhos aquilo que ele pede, mas aquilo de que, de fato, ele necessita. Vejam que interessante esta passagem, pois estávamos dizendo que eles estavam em Jericó e saíam dali. Jericó, a cidade em que aquela personagem, que tem até música sobre ela, nos retrata que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Ali também, em Jericó, foi que Jesus, ao estar passando, Zaqueu sobe num sicômoro, ou seja, se eleva para encontrar-se com Jesus. E após se elevar, se esforçar para esse encontro, Jesus lhe diz: desce daí, volte. É necessário que você continue. Mas lembra-te, eu ainda hoje estarei na tua casa. Casa. Será que é um local delimitado com paredes onde nós nos abrigamos? Ou será que também esta casa tem um sentido figurado, simbólico, que nos mostra muito mais e que Zaqueu também conseguiu alcançar? A casa mental. Ou seja, hoje disse Jesus a Zaqueu: eu entrarei em tua casa. E quando ele entra na casa mental de Zaqueu, Zaqueu se transforma, se redime e diz: Senhor, todo o mal que eu fiz eu pagarei em dobro. Distribuirei meus bens entre meus irmãos de humanidade. Vejam que interessante. Aqueles que de fato se elevam, se encontram com Cristo, modificam seu padrão mental e voltam para a vida, para ser vivida de forma diferenciada. Uma vida agora com outra tábua de valores. Também foi naquela descida de Jerusalém para Jericó, que teve aquela parábola, que não foi um acontecimento, mas por certo aconteceu com outras personagens em outros momentos, que Jesus disse: as pessoas descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, encarnando, que é uma das interpretações possíveis, encontraram-se com uma pessoa jogada ao largo do caminho. Passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano, que foi quem de fato teve olhos de ver a necessidade de alguém para esticar as mãos e lhe levantar, lhe levar e lhe ajudar para todas as necessidades do momento. Jericó nos mostrando que nós, enquanto encarnados, estamos necessitando de algo que somente Jesus pode nos conceder. Para isso temos que ter olhos de ver. Mas afinal de contas, para que serve o olho, Vinícius, se não para ver? Já paramos para pensar sobre isso? Pois quando Jesus disse, tem pessoas que têm olhos de ver e não veem, ouvidos de ouvir e não ouvem, entendimento de entender e não entendem, o que ele está a nos dizer? Senão de que nós não estamos atentando para o que de fato é importante na vida, que somos espíritos imortais.
Somos espíritos imortais vivenciando uma experiência carnal em busca do desenvolvimento daquilo que é imperecível, que é a conquista das virtudes, que é a conquista primeiro de nós mesmos, depois da vida como um todo, superando todas as tentações. Sim, disse-nos Tiago, o apóstolo, bem-aventurado serás quando tentado. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A nos dizer que há a necessidade de nos defrontarmos com as situações das mais diversas possíveis para o nosso crescimento, para a nossa sublimação, a nossa elevação. Depois de curado da sua cegueira espiritual, o que Bartimeu fez? Levantou-se, glorificou a vida, enalteceu-a e voltou a caminhar, mas agora numa direção diferenciada, que era seguindo Jesus. O que também nos esclarece a doutrina espírita. O que é seguir Jesus? Se não vivenciar os seus ensinamentos no dia a dia como um todo. Daí aquele esclarecimento inicial importantíssimo dos diversos graus de maturidade espiritual do espírito encarnado, por exemplo, no planeta Terra. Sim, porque espíritos encarnados não é somente aqui. Há em vários orbes, em várias moradas. Aqui também, onde se sobrepõe em número aqueles que estão ainda subjugados aos instintos físicos. Sim, pois os instintos decorrem do corpo físico. Ele se sobrepondo muitas vezes à razão, ao sentimento. E nós ficamos jugulados a eles, aprisionados, escravizados. Há necessidade de termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, entendimento de entender. Pois muitas das vezes nós olhamos e não vemos, escutamos e não ouvimos, lemos e não entendemos. Muitas das vezes nós ouvimos, compreendemos, mas não entendemos que é para nós. E começamos a fazer a transferência. Isto seria bom para o outro. Isto seria bom para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para meus sobrinhos, para minha namorada, seja lá para quem for. Para mim não. É aquele que ainda é cego para a questão espiritual. E dizíamos, a multidão, somos todos nós, alguns um pouquinho mais evoluídos, mais esclarecidos e que lutam para seguir Jesus, os discípulos. Para, num determinado momento, com a maturidade do senso moral, atingirmos o nível evolutivo de apóstolos, espíritos bons, bondosos, mas não detentores ainda de toda a bondade possível, nem de todo conhecimento que um dia adquiremos. A escala espírita, a escala evolutiva, espíritos imperfeitos, aqueles que ainda trazem em si alguma qualidade negativa, ou então algo que deslustra uma qualidade positiva. Aqueles que ainda trazem em si o ciúme, a inveja, a ganância, a arrogância, o egoísmo, a maledicência e tantas outras situações mais que nos colocamos de forma voluntária e que vão apagando, quando não eliminando de nós o germe das virtudes que estão ali ainda dormentes. E não raras vezes, quando as virtudes já estão germinando, se transformando numa erva que está prestes a se desenvolver, para que depois venha a espiga e os grãos, a gente acaba matando, pisando, sim, pisoteando, ou então não cuidando
não fazendo a estaca que a protege, que é o que a multidão, ali na situação, tentou fazer com Bartimeu. Impedir que ele se esforçasse em direção à luz divina, que era Jesus. Pois Jesus, bem sabemos, é a luz espiritual do mundo, nosso, carnal, no mundo de provas e expiações, no mundo terra que conhecemos. Eu sou a luz do mundo, disse-nos Jesus. Vejam que interessante. Temos que ter olhos de ver. E quando estamos caminhando na escuridão, tropeçamos. Daí a necessidade de termos visão espiritual, ou seja, termos Jesus, que aí ele clareia as veredas. E as searas que vamos passando se tornam assim transitáveis para que a gente não caia nas armadilhas do caminho. As armadilhas que são as diversas, que nós bem as conhecemos. Às vezes são questões pequenas que nós não nos atentamos, mas, como já nos disseram os espíritos superiores, ninguém tropeça numa grande rocha. A gente tropeça nas pedras pequenas do caminho. Pois algo grande você vê. Agora, os erros, os equívocos diários que nós cometemos, isto muitas vezes passam despercebidos. Se conseguíssemos ter olhos de ver todas as situações e agir de acordo com os ensinamentos do Cristo, seja dentro de casa, do lar, seja no local de trabalho, seja na sociedade, por certo, de duas uma. Ou já não estaríamos mais aqui, pois já seríamos espíritos mais evoluídos, logo habitantes de orbes mais evoluídos, ou então nós seríamos apóstolos. Apóstolo, creio que são raros os que estão no planeta. Por quê? Porque são aqueles que a gente vê a distâncias imensuráveis. São aqueles que já estão dispostos, por exemplo, a sofrerem perseguição e não retrucarem. E não se defenderem sequer. São aqueles que já vivenciam os ensinamentos cristãos de forma integral, em todas as situações de suas vidas. São aqueles bem-aventurados que Jesus disse no Sermão do Monte. Aqueles que são perseguidos por amor a Ele. E assim continuam espalhando o amor dEle. São aqueles que recebem acusações gratuitas. Acusações fruto da inveja, fruto do ciúme, e que não se defendem, à semelhança do Cristo, quando da sua acusação. Quando questionado se era rei, ele disse: se eu fosse rei deste mundo, os meus discípulos, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue. Sim, eu sou rei, mas não deste mundo. E se cala dali em diante, depois do esclarecimento. Faça o que quiseres, disse-o a Pilatos. E Pilatos, lavando as mãos num ato simbólico, permite que ele seja crucificado. Vejam que interessante. Ele não sai ali bravejando, dizendo: não, eu sou inocente, pois o inocente não tem que se defender. O inocente ama e está satisfeito por ser aquele que ama. Ele dá e está satisfeito por ser aquele que tem condições de ofertar. Ele aceita tudo sem reclamar. Este é o apóstolo, aquele que já sente na vida o Cristo pulsando e que continua caminhando sem aguardar aplausos, sem aguardar elogios, agradecimentos, seja lá o que for. Nós, nessa jornada que estamos, rumo a Deus nosso Pai, temos que ter olhos de ver. Temos que enxergar, e não apenas visualizar, enxergar o que a vida espera de nós. Já se perguntou isto?
O que a vida espera de você? O que a vida espera de mim? Lembremos-nos, Jericó, a cidade do comércio, da mercancia, que é aquilo que a gente vivencia, dos atrativos, dos gozos terrenos. Não é proibido vivenciar isto, mas vivenciar sabendo que há uma finalidade, e que a finalidade não é o gozo pelo gozo. Não é ter por ter, é possuir, deter para algo maior, para tornar-se um dispensário fiel do Senhor, fazendo com que aquilo que está em seu alcance, em suas mãos, seja útil para o seu irmão, seja útil para que você se desenvolva, seja a posição que você estiver, em que nós estivermos, alguma coisa a vida espera de nós. Espera que sejamos conscientes daquilo que estamos vivenciando, daquilo que estamos fazendo. Aí poderíamos perguntar, mas se a vida tem muitos atrativos, se a carne nos proporciona muitas ilusões, por exemplo, da visão, basta um conhecimento um pouquinho da física que nós saberemos que estas paredes não são das cores que nós estamos olhando. Ela reflete a cor que estamos captando. Aqueles que conhecem a física sabem do que estamos dizendo. As ilusões oriundas do corpo. Já que a vida nos proporciona estas ilusões, como agir na vida? São perguntas que devemos nos fazer. Como superar os atrativos dos bens terrenos? Através da prática da abnegação, da devoção. Quando você começa a perceber as coisas como algo útil, mas não algo necessário no sentido de retê-los, mas apenas usufruí-los, você começa a se desapegar. Você vai compreendendo que tudo que você tem, tudo que você utiliza, é algo transitório para o seu desenvolvimento. O que mais nos toca é o quê? O nosso corpo físico. O corpo que você está ocupando não é teu. Lhe foi emprestado pela vida. E você há de devolvê-lo. Afinal de contas, você vai, para nos valermos de uma linguagem vulgar, morrer. Sim, o seu corpo vai morrer, vai perecer. Então saibamos, para que ele existe? Para que nós tenhamos a plena consciência de que somos indivíduos, seres individuais. Se somos individuais, logo necessitamos da companhia de outros, mas não somos o outro. Não estamos vinculados ao outro, não dependemos de um, mas de outros. Isso nos desapega. Nos desapega, por exemplo, de nossos pais. Pois quando o filho se reconhece como um ser individual, ele começa a ampliar suas relações. Aquela relação bilateral entre ele e a mãe, dali a pouco é invadida pelo pai. Aí de uma relação em corredor passa num triângulo. Aí dali a pouco vem o tio, a avó e mais alguém, e o seu leque de relações vai se ampliando. E aí ele vai começando a perceber que ele é um ser da vida. Mas muitas vezes, por não ter olhos de ver, ele tenta restringir isto. Ai, eu amo a fulana. Sem ela eu não vivo. E entra em depressão. Como se a sua vida se resumisse a uma relação entre você e uma outra pessoa. Ah, mas quando minha mãe desencarnar, que será de mim? Você será você.
Daí a necessidade de nós termos a plena consciência de que uma hora eles vão partir e você estará com você mesmo para se desenvolver, para crescer. Temos que nos aprimorarmos, a vivenciarmos todas as situações. Sabermos, por exemplo, desde uma atitude simples, banal, mas de muita importância, a nos alimentarmos por nós mesmos, a residirmos e cuidarmos do nosso ambiente nós mesmos, e não que alguém faça por nós. Por exemplo, arrumar a cama. Você tem que aprender a arrumar a sua cama. Por mais cômodo que seja, não podemos nos acomodar. Senão nós ficamos assentados à margem do caminho, mendigando. Eu disse que essa passagem dá para nós desdobrarmos em várias análises. Aquele cego que estava mendigando, primeiro, por que ele se tornou cego? E o que ele estava fazendo? À margem, ao lado do caminho. Ou seja, ele saiu do caminho. O caminho evolutivo. Quantas vezes nós não saímos do caminho? Sempre que não cumprimos com os deveres que nos tocam, saímos do caminho, entramos à margem. E o que acontece? Nos tornamos cegos. E como sair dali? Rogando a Jesus. E a ajuda vem. A ajuda vem e, se nós soubermos pedir, teremos novamente a visão espiritual para compreender e discernir o que podemos do que não devemos fazer. Do que nos é permitido, mas daquilo que nos é lícito fazermos. Termos visão, olhos de ver. E assim, voltamos ao caminho e caminhamos. Ou seja, ele saiu louvando a Deus, agradecendo a Jesus e seguindo o Mestre. Ele não ficou simplesmente ao léu. Ele voltou a seguir o caminho, e o caminho, como disse-nos Jesus, é Ele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou aquele que pode lhe outorgar a vida real. Vejam como é profundo esse ensinamento. Temos que ter olhos de ver, voltarmos ao caminho e caminharmos, ou seja, nos esforçarmos. Ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer. Por mais que procrastinemos algo, aquilo continuará ali para você resolver. Por mais que tentemos nos valermos daquilo que outros fizeram e que nós estamos usufruindo, o mérito não é nosso. Se o mérito não é nosso, saiba, quando este outro sair, você estará novamente, você e a vida, e você terá que resolver. Não é assim no trabalho? Seja no trabalho do lar, eu não vou lavar a louça, eu deixo, alguém vem e lava, não tem problema. Quanto mais você procrastinar, antes a dor vai te visitar. E aí ou a pessoa vai se afastar, ou Jesus a afastará de você, para que você se desenvolva. Como assim se afastará a pessoa de mim? Desencarnação. Se você se acomodar, você se tornará cego. E para que você aprenda a rogar, tudo mais será afastado e você perceberá outros passando e se questionará: por que eu estou esperando? Por que todos caminham e eu estou aqui assentado à margem, mendigando? Sim, pois nas devidas proporções ainda somos mendigos espirituais. Necessitamos, muitas das vezes, de alguém que nos faça comida, de alguém que nos lave a roupa, de alguém que faça a limpeza do lar, de alguém que nos proporcione os meios de trabalho no nosso local de trabalho.
Basta aqueles que trabalham com o computador e que não sabem trabalhar com a tecnologia ali estabelecida, um vírus. Se não vier um técnico apropriado, você se torna refém. Você não faz. Daí a necessidade do amparo. Trazei-mo cá, disse Jesus. Ou seja, ajuda-o para que ele volte a andar. Há a necessidade de uns aos outros amparando-se mutuamente. Afinal de contas, dizem-nos os espíritos superiores, isso está tanto no livro dos Espíritos como em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a evolução não se fará sem a solidariedade fraterna entre encarnados e desencarnados. Não tem como. É da lei, a lei de solidariedade, a lei da cooperação. Não por outro motivo, Jesus encarnou-se entre nós, para, de uma forma mais direta, nos ajudar a caminhar, nos mostrando um caminho, um sentido da vida. Esta vida que muitas vezes para nós perde o brilho, perde a cor. Aqueles que entram no processo, aliás, aqueles que se atiram no processo depressivo, aqueles que por livre e espontânea vontade se mergulham no desânimo, na tristeza, eles que se consideram fracos, mas não são fracos, eles que se consideram uns coitadinhos, mas de coitadinhos nada tem. Afinal de contas, são filhos de Deus. Se outros conseguem, por que eles não conseguem? Má vontade. Querem ficar à semelhança de Bartimeu, mendigando, pedindo, implorando. Ah, tende misericórdia de mim. Sim, eu terei, mas levanta-te. Disseram aqueles que se aproximaram: levanta-te que o Cristo te chama. Levantou-se. Qual foi o segundo passo? Despiu-se da capa da fragilidade, da capa da arrogância, da capa do orgulho, da capa da indisposição, da capa. Qual capa estamos vestindo? Qual capa que estamos nos revestindo? Há até mesmo aqueles que, num equívoco oposto, revestindo-se da capa do orgulho, se vestem como santos. Mas de santos, nada tem. Nada tem. Pois santo estaria em outro nível. Basta um convívio um pouco mais direto que logo percebemos. Nós todos não somos santos. Lembro-me de certa feita, ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, ele dizia assim: se tivesse algum santo aqui, eu estaria achando tanto estranho. Porque o que ele estaria fazendo ouvindo a minha palestra? O santo não tem tempo para ouvir essas colocações nossas. Eles estão trabalhando. Eles estão agindo em prol de números gigantescos de pessoas. Nós estamos no caminho que nos leva à santificação. Mas há necessidade que percorramos, que caminhemos, que nos esforcemos. E dizíamos: quantos não vestem a capa da fragilidade? Fragilidade por quê? Deus confia em nós. Se Deus confia em nós, por que nós não confiaremos? Por que nos fragilizarmos? Por quê? Sim, dificuldades teremos. Como dissemos, se não tivermos a visão, vamos tropeçar numa pedrinha. E é necessário que alguém estenda a mão e nos levante. Isso é normal, faz parte da jornada. Errar. Qual o problema de errar? Só não erra quem não tenta. Mas quem não tenta não evolui. Não tem problema nenhum. Errou, reconheça o erro e volte a caminhar. Caiu, levanta-te e caminhe.
É simples. E não esquecemos, jamais olvidemos, sempre há alguém a nos estender as mãos. Sempre terá alguém a nos levantar e nos levar até Jesus. Sempre terá. Como disse-nos o Mestre, não vos deixarei órfãos. Não. Eu estarei contigo até a consumação dos tempos. Se ele disse, é promessa. E se ele prometeu, se cumpre. Pois ele nunca disse algo que não se realizaria. Até mesmo a sua crucificação. Ele disse que aconteceria. E por mais que tenham tentado evitar, ele crucificado foi. Para nos exemplificar a necessidade de amar sem aguardar nada em troca. A ingratidão. A ingratidão, como nos dizem os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, é uma prova. Uma prova para te testar na sua intenção. Na sua intenção, sim. Na sua vocação em fazer o bem. Pois, se você faz o bem e recebe a ingratidão, e a sua bondade se esfria, é porque ela não era algo natural, algo essencial. Era algo que você estava querendo fazer uma barganha, uma troca. E dizem-nos os espíritos superiores, a prova da ingratidão é difícil, mas lembrai-vos, disseram-nos os espíritos, de Jesus. Ele que amou incondicionalmente. Ele que suas palavras foram deturpadas, entendidas segundo as suas conveniências, segundo seus interesses, segundo aquilo que ainda nutríamos no coração. Foi deturpado e ele crucificado. A nos mostrar que mesmo estando ali, falando de uma forma honesta, sincera, perante alguém, este alguém pode, e não raras vezes vai, distorcer o que você disse e o que você fez. Por isso que temos que, como disse Paulo apóstolo, tirarmos as escamas que nos tampam a visão. Vejam, a visão, a todo momento, Jesus e os seus apóstolos nos dizem, tenhais olhos de ver, tenhais ouvidos de ouvir, tenhais entendimento de entender. Pois entender e compreender os ensinamentos do Cristo é nós deixarmos os nossos interesses de lado para seguirmos os interesses do Pai, que é nosso Deus Criador. E que nos mandou seu Filho, Jesus, nosso irmão, para nos orientar, para que não caiamos durante a encarnação. Entender o que Ele disse e não o que nós queremos ouvir. Ver o que Ele nos mostra e não o que queremos ver. Temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e entendimento de entender. Pois senão, nós nos perderemos em Jericó, que representa todos os atrativos do mundo material. E ao tentarmos sair dali, fragilizados, apegados, inebriados, cairemos à margem do caminho. E aí a cegueira se instalará em nossas vistas e necessitaremos de amparo mais significante, mais significativo do que nós de fato precisaríamos se não nos fragilizássemos por vontade própria. Há a necessidade de nós nos unirmos, nos ajudarmos, sermos maduros para dialogarmos. Um ajudando o outro, um esclarecendo o outro, pois todos nós somos imperfeitos. Todos nós necessitamos de amparo de alguém. Como dizíamos,
seja dentro do lar, seja no local de trabalho, seja numa orientação na sociedade. Ainda este final de sexta-feira, estávamos numa repartição pública necessitando de orientação. Orientação para sabermos onde levarmos o documento. Algo simples. Algo simples. Aonde eu protocolizo esse documento? Mas se alguém não disser é ali, ou se não tiver uma placa mostrando o caminho, você não alcança o seu objetivo. O objetivo que, para o espírito, é o desenvolvimento das virtudes. Por isso, tenhamos sempre o apreço pelos ensinamentos de Jesus. Sempre vamos tentar desvendá-los, não apenas para saber, mas para vivenciá-los. Como disse-nos, e nós gostamos muito, repetimos sempre esta passagem, esse esclarecimento de Alcione, nos aproximarmos do Cristo para aprender, depois para meditar, para sentir e vivenciar. São processos. Primeiro, eu vejo a direção. Segundo, eu me ponho a caminhar. Depois eu chego no destino. Multidão, discípulos e apóstolos. Que nós consigamos, o mais breve possível, chegarmos nesse estágio. Que aí nós viveremos a semelhança de Paulo em plenitude. Aí não seremos mais nós que vivenciaremos, mas sim o Cristo que viverá em nós. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire, nos conduza, para que a gente chegue o quanto antes ao destino da nossa encarnação. Não a morte do corpo, mas a morte do homem velho. Não o sacrifício exterior, mas o sacrifício dos nossos maus pendores, que a gente consiga reconhecê-los para extirpá-los de nós. Esses são nossos desejos para nós e a todos aqueles que nos ouvem, e que o Mestre sempre brilhe e nos dê a visão que necessitamos durante a encarnação. Muito obrigado, um bom domingo e uma boa semana pela frente.